Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui em mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o irmão David Casahara. Espero que vocês gostem do bate-papo, porque tem origem na nossa interação Tupiniquim, que acontece todas as quintas-feiras na caixa de perguntas em nosso canal no Instagram. Então, se você não segue lá a gente no Instagram, segue lá, @maconaria_tupiniquim. Meu irmão David, por favor, se Olá. apresente, diga onde você está para o pessoal ver se consegue matar a questão de qual pergunta deu origem a esse podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado poder conversar com os nossos irmãos brasileiros. E hoje eu resido no estado de Wisconsin, estou em Madison, Wisconsin. É um lugar um pouquinho frio, claro, né? Mas eu sou membro de 3 lojas maçônicas no estado de Massachusetts, onde eu residi por quase 12 anos. Saint John Lodge, que é uma loja quase bicentenária, né? Não, quase tricentenária, na verdade, né? Ela fundou a grande loja de Massachusetts. Eu também sou membro da The Harvard Lodge, né? Que é uma loja acadêmica para as pessoas que fizeram parte da Harvard, fazem parte da Harvard University. E também eu sou membro da Rose Lodge. Além disso, eu passei pelos graus filosóficos no rito escocês antigo aceito, na região norte. Eu ainda não só apenas passei pelos graus, mas eu estou ativo, né? Hoje eu participo, né, de alguns graus no estado de Massachusetts e agora também aqui no estado de Wisconsin. E também eu já fiz os graus filosóficos do rito de York. Completei todos eles. E sou Shriner. Esqueci. Hoje eu não faço parte ativo, mas eu fiz parte do Shriner. Muito bacana, meu irmão David. Então, meu irmão David, conforme eu falei, esse podcast ele teve origem, né, em nossa interação aqui do canal do Maçonaria Tupiniquim, né, onde os seguidores, né, escrevem na caixinha de pergunta as mais variadas perguntas sobre maçonaria, história da maçonaria, sobre os graus e etc. Na medida do possível e do meu conhecimento, eu respondo e quando eu não sei, eu procuro. E foi o que aconteceu, Claro. né? Perguntaram sobre o que eu achava do Supremo Conselho na jurisdição norte dos Estados Unidos realizar graus no formato EAD. E daí, né, eu fui conversar com quem de fato fazia parte. Primeiro, inicialmente, o nosso irmão Leonardo German. Um beijo, Léo. Um beijo no coração, mora no meu coração, é aqui na Léo, família do Maçonaria do Piniquim. Mas o nosso irmão Léo, ele está com uma série de compromissos pessoais e não pôde participar e indicou o seu nome, né? E conversando prontamente, você se dispôs a vir aqui no canal para falar um pouquinho sobre isso. Então, mano, eu comecei até a explicar lá, né, com as próprias palavras do Léo, né, sobre a dinâmica do Supremo Conselho da Jurisdição Norte. Então, eu gostaria, antes da gente falar do assunto EAD propriamente dito, né, para a gente falar um pouquinho como que acontece aquela concessão de graus em que é como se fosse num teatro, num auditório, onde o recipiendário, na verdade, ele assiste sentadinho ali como se estivesse na plateia, né? Então eu gostaria que sim. você falasse um pouquinho dessa dinâmica, qual é a sensação, e depois, né, o nosso irmão Léo, por exemplo, ele falou que é, quando você trabalha ainda executando os graus para que se assista, é, é, é sublime, né? Porque tem uma teatralidade que inspira, que te coloca literalmente dentro dos personagens. Então, gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Sim. Muito bem. A minha experiência foi maravilhosa, porque essa experiência varia muito da gente chama de Valley, né? Então, para começar, o Supremo Conselho ele funciona como se fosse o órgão administrador do rito escocês para a região norte. Então, nos Estados Unidos ela é dividida em dois, né? Região Northeastern, Nordeste e Norte e o Sul, né?
E para cada estado, né, ele tem o seu deputy, que é como se fosse o governador, né, do rito escocês, né? E cada estado você tem no Brasil ser os orientes, né? Mas aqui nós chamamos de valleys, né? E cada valley tem o seu corpo. Então tem valley que tem os quatro corpos, né? Na maçonaria na região norte nós temos a loja de perfeição, nós temos o capítulo dos príncipes Príncipe de Jerusalém. Nós temos a Rosa Cruz, né? O capítulo Rosa Cruz, e depois nós temos o consistório. Diferente do Brasil, nós não temos o Conselho Kadosh, né? Que na verdade o Kadosh, né? Ele divide os graus consistórios em dois. Então, dito isso, cada um desses corpos, né, como se fosse um órgão independente, né, que ele funciona e depois eles dão seus respectivos graus. Além disso, você tem a parte administrativa, então você tem o conselho de deliberação do Estado, né, você tem os participantes, né, os chefes, né, os três principais oficiais de cada corpo, de cada vale, se reúnem para fazer as reuniões administrativas e o gerenciamento do que acontece no Estado. Ponto. Dito isso, cada estado tem um jeito um pouquinho diferente de você conferir esses graus, né? Mas em geral esses graus, como o irmão já disse, né, são conferidos de graus de forma teatral, mas só para corrigir, meu irmão, existe alguns vales, né, que eles ainda concedem os graus na forma ritualística. Então existe a versão ritualística desses graus, né? Mas não são sempre todos os vales que a concedem. Você tem o ritual, que tem um ritual, acho que o mais recente, acredito ser de 2018, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, por exemplo, Massachusetts, ele adota ritual de 1960, 1940. Então, cada vale ele tem uma liberdade de você escolher a versão do ritual que eles pretendem dar, prover esses graus. Bom, é claro que o critério para entrar no rito escocês, a pessoa tem que ser um mestre maçom, tem que passar por numa investigação, mas vamos dizer, a pessoa faz uma aplicação, preenche uma ficha, né? E, em geral, quase todos são aceitos para fazer esses graus filosóficos. O mais importante para os nossos irmãos brasileiros, para entenderem que esses graus filosóficos de 4 a 32, eles não são considerados graus, vamos dizer, avançados, né? Um grau hierárquico acima do grau 3. Então, aqui nos Estados Unidos, né, o maior grau que se pode se considerar um irmão é o grau de mestre maçom. É claro que existe um grau mais, vamos dizer, informal, né, que é o de mestre instalado, né, que é só para aqueles que vão sentar no Oriente, eles recebem esse ritual específico. Então, qualquer irmão que seja mestre maçom, ele pode ingressar no escocês, faz do grau 4 ao grau 32, né? Em algumas jurisdições, você pode fazer esses graus meio que picado, né? Você faz primeiro os graus da loja de perfeição, e você faz avançando como se fosse, mas apenas fazendo os graus principais, né? Então, o grau 4 é o principal, 14, 17, 18, mais alguns graus do consistório e o grau 32. Em algumas jurisdições, você faz todos esses graus, né, mais ou menos os principais, né, no mesmo dia, e você termina com o grau 32 no final do dia. Esses graus muitas vezes são em formas teatrais, você senta, você faz uma obrigação, né, o juramento é feito no altar, né, então você tem os oficiais e as pessoas se levantam, faz o sinal, né, específico daquele corpo e depois é feito o juramento e você assiste essa peça teatral que na verdade é uma alegoria sobre a mensagem de uma lição moral que o grau
concede ao irmão. Uma coisa interessante, irmão David, é que você fala sobre a importância desse grau de mestre maçom e os graus superiores não conferirem a autoridade de grau. Sim, Aqui no Brasil também não. Acontece que dentro do próprio Supremo Conselho, eu, por exemplo, faço Supremo Conselho, né, do Rito Escocês Antigo e Aceito do grau 33 para a República Federativa do Brasil, né, o conhecido como sim, Jacarepaguá. É, dentro da estrutura do Supremo Conselho, é lógico que, por exemplo, para você executar alguns cargos, você precisa ter determinado grau. Então você não consegue entrar, tipo, no grau 4 hoje e ser oficial da loja de perfeição, porque exige-se lá, né, que você tenha no mínimo lá o determinado grau. Né? Agora me foge a memória, não lembro se é o 14, mas você tem que ter ali, né, para ser oficial. Aí para dirigir você tem que ser, por exemplo, o grau 18. E por aí vai, né? Existem essas progressões, mas isso dentro dos graus superiores. Essa questão da carteirada do grau 33, né? A gente até brinca bastante aqui no Brasil, né? Ah, o cara é MI, grau 33, assim. É mais uma questão de ego, propriamente dito, do que uma autoridade de fato e de direito, né? bem claro. Então, um inspetor-geral da Ordem do grau 33, ele deveria, por exemplo, zelar pelo rito e não simplesmente dar uma carteirada aqui, né? Então, é mais ou menos parecido. Né? Então, você falou, né, sobre essa questão da teatralidade, do recipiendário em alguns vales, né, não em todos, como você bem frisou, sentar na cadeirinha ali num teatro e os membros daquele corpo, né, fazerem a teatralidade para poder passar essa lição. E o irmão já teve a oportunidade de estar nos dois lados, de estar tanto sentado na cadeira do recipiendário, Sim, porque recebeu os graus, sim, mas e de claro. executar os graus depois? Fala um pouquinho dessa experiência. Sim, eu já estive, claro, né, do lado onde você assiste, né, e geralmente, né, quando participamos das reuniões, na verdade acontecem 2 vezes ao ano em Boston, né, nós chamamos de reunião, né, reunion, e então os 3 corpos, né, não, na verdade os 4 corpos se reúnem o dia inteiro, começa às 8 da manhã e vão mais ou menos até umas 4:30 da tarde, e você tem candidatos. Então, nós teve um ano que nós tivemos 150 candidatos para receber os graus, e teve ano que nós tivemos 30 candidatos, né? Então, varia muito de ano em ano. Do lado dos irmãos que ficam assistindo, é incrível, porque você não sabe o que vai acontecer ali, né, no teatro, ou ali dentro. Eu já assisti dentro do teatro, já assisti dentro de uma loja maçônica, né? Então, mesmo o que aconteça dentro de uma loja maçônica é incrível. As pessoas se preparam, põem peruca, se maquiam, vestes da época, né? É muito impressionante. É claro que Massachusetts, como eles têm mais dinheiro, né? Então, a parte teatral do ritual é muito impressionante. Você tem aquelas telas de. Antigamente se fazia aquela tela de pano que descia, né? Hoje é uma tela de LED, né? Então, você tem iluminação de LED, tela, você tem todos aqueles materiais da época, você tem aqueles props que parecem rochas, né? Ou muralha, né? O pessoal se veste armadura. Tem uma pessoa que se veste igual o Papa, né? Um cardeal, né? No rito de Rosa Cruz, né? Nos graus Rosa Cruz, e aí vai. Agora, para os candidatos é muito impressionante, porque você assiste aquela peça, que ela fica na sua cabeça a mensagem, né, da peça, se muito bem feita. E para o lado que participa, eu já fui oficial também, né, do corpo, né, do capítulo de príncipe de Jerusalém, né? Por pouco eu não virei o cabeça do corpo, como eu mudei para Wisconsin, eu não pude continuar, mas hoje eu teria virado o chefe, né, do corpo, né?
Então, do outro lado, né, na verdade, a sensação é muito boa, porque nós temos uma camaradagem enorme entre quem participa, aquilo segmenta mais, aquilo solidifica mais a nossa experiência de você participar do ritual, de você estudar o ritual, de você sentir na pele aquilo, tentar passar para os seus candidatos, né, a mensagem que foi escrita pela pessoa que escreveu aquele ritual. Então, eu acredito que os candidatos que assistem do lado eventualmente participam, né? Muitos votam e querem participar, né? Então, isso ajuda muito na consolidação das lições do rito escocês. Ah, muito legal. Então, pelo que você falou, é quase uma produção daquela da Broadway, né? Com cenário, O cenário, iluminação, música, maquiagem. sim. Na verdade, assim, é uma pena. Um dia você teria que passar aqui em Massachusetts e assistir, passar um dia inteiro com a gente no dia da reunião. É uma coisa incrível, uma estrutura incrível, porque tem um pessoal, tem um corpo dedicado, pessoas que trabalham na parte. Como é que chama no Brasil? Contraponto, que é o pessoal que cuida da iluminação, do que muda o cenário, muda Sim, troca as seria o pessoas, staff, né? Ali o, o staff, exatamente, tem o staff, a produção. a produção. E, aliás, um dos caras que era da produção, que ele abaixava as cortinas e fechava e abria a cortina, ele era conhecido como o cara que abria e fechava a cortina, ele virou grão-mestre da grande loja de Massachusetts, a dois anterior. Não, Então, todos têm a cada sua um, né, na sua importância, né? função, sim, cada um na sua função, humilde. Nós temos músicos dedicados também, nós temos um coral que participa, eu já fiz parte do coral, com maestro que a gente ensaiava. Tem o pessoal que cuida de você fazer os props, né? Tem o pessoal que assim, é incrível. O dia inteiro, você chegando lá, você fala, uau, como é que pode acontecer tanta coisa? Muitos irmãos ali, todo mundo se conhece, se abraça, uma coisa bonita de se ver. Ah, muito legal. Mano, e o ponto nevrálgico, né? A questão do EAD. Como que aconteceu? Sim. Realmente existiu a concessão de graus de forma EAD, de forma virtual, ali pela telinha do computador? Em que momento que isso aconteceu? Acontece hoje em dia? Pode falar um pouquinho para a gente sobre esse ponto, porque essa foi a pergunta, né? Mas eu gostaria de Sim. aproveitar a sua presença aqui para falar justamente dessas experiências muito legais que você acabou dividindo aqui com a gente, né? A pandemia mudou muita coisa, né? Mas, na verdade, o EAD já começou um pouquinho antes da pandemia, com o soberano grande comandante da Jurisdição Norte, o nome dele era David Claty. Então, ele quis modernizar um pouco o Supremo Conselho. Nessa modernização, eu acho que era terça ou quinta, eu acho que era terça, né? Ele fazia, acho que uma vez ao mês, ele gravava, né? Ele tinha uma equipe que gravava, ia nos vales, que ele tinha uma equipe boa, que ele via que poderia fazer a produção ótima, né? Então ele gravou os rituais. E com isso, né, ele fazia uma coisa que chamava de reunião virtual. Então você ia lá e assistia. E não apenas isso, na verdade já começou um pouco antes, porque o grau 4 aqui da região norte, hoje ela é dada através de um DVD. Então, antigamente você tinha as pessoas que participavam do cenário do grau 4, que era como se fosse uma introdução do rito escocês. Então, você assistia uns pedacinhos de cada grau do grau 5 ao grau 32, né, no grau 4, né, mas hoje ele é todo gravado, então você assiste, né, na verdade, é claro que as pessoas não têm acesso a esse DVD, né, então tem que, numa uma reunião fechada, né, eles projetam, né, a pessoa, o candidato assiste, e tem alguns outros graus que também ele é gravado também, né, e isso já aconteceu antes da pandemia. Teve um grau, por exemplo, que é de uma pessoa que era um cowboy,
que precisava de uma ajuda, né? Então isso só você consegue fazer gravado, né? Para você montar no cavalo, mostrar aquele cenário, o índio que chega e tal, né? Então, algumas vezes não é toda jurisdição que tem uma produção extensa como Massachusetts. Massachusetts é privilegiado, né? Tem uma quantidade enorme de membros, consegue bancar isso. Mas tem muitos lugares que não tem, e com isso, quando o grande comandante ele teve a ideia de fazer esse EAD ou fazer o DVD, né? Então isso ajudou aquelas regiões, você tem números muito pequenos de irmãos. Agora, é claro que o IAD não é acessível para cada um, porque você precisa ou estar dentro da sala, né, onde o grau é conferido, ou assistir através de uma senha que você ganha, né, do Supremo Conselho, né? Então você registra, faz login, então ele acontece naquele momento. Então naquela hora ou naquela meia hora, né? Ele mostra o grau, né? E depois aquilo você não tem acesso. É claro, né? Porque para evitar com que as pessoas façam cópias disso e mandem para frente. Isso ajudou muito durante a pandemia, porque com a pandemia as pessoas não puderam participar presencialmente, né, dos graus, né? Então, pelo menos puderam assistir alguns graus dentro do todo o processo. Agora, a conferência do grau mesmo, né? Porque o mais importante aqui no Rio de Escocês, né, o grau 32, né? Então, o grau 32, se eu não me engano, eles não dão, né, ou se deram, foram casos muito excepcionais, né, por vídeo. Então, geralmente, o grau 32, assim como alguns outros graus mais importantes, né, o grau 18, o 14, o grau 16, né, você tem que fazer presencialmente. E com isso, os EADs valem para o passaporte também. Você fala como assim, eu fiz o grau. Quando você termina todos os 32, 4 a 32, né? Você entrega o passaporte para o secretário do seu Valley, então você recebe um certificado especial e você recebe um passaporte dourado. E se você completa pela segunda vez o passaporte dourado, você recebe uma joia do Supremo Conselho. Ah, legal, legal. Então, mano David, indo para a nossa parte final, eu tenho, na verdade, duas perguntas, né? Certo? Se hoje o sistema EAD continua ativo, né, nesse período pós-pandemia, em que ele foi muito essencial, né, durante a pandemia. E a segunda é uma curiosidade que eu mesmo tenho, né, que é essa diferença dos graus feitos, né, na jurisdição norte da jurisdição sul, que é um pouco mais assemelhada no Brasil. Então, por exemplo, eu não conheço os rituais, mas já me falaram que, por exemplo, tem personagens, alguns graus foi mais para o lado histórico, né, Sim. da tradição histórica norte-americana, com personagens como Benjamin Franklin, George Washington. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, né? Se hoje ainda existe EAD e também desses personagens históricos inseridos, né, na liturgia dos graus executados pelo Supremo Conselho da Jurisdição Norte. Na jurisdição norte hoje, eu não vejo mais propaganda, né? Porque nós recebemos o comunicado do Supremo Conselho do EAD. Então, eu acredito que com a saída do soberano grande comandante, né? Da jurisdição norte, né? Eles pararam um pouco esse programa EAD, né? E é claro porque hoje as reuniões são presenciais. Porém, recentemente, eu consegui assistir o EAD da Jurisdição Sul, que é do estado de Missouri, que eles fizeram do grau 4 ao 32, uma gravação única de acredito ser 7 horas, né? E é muito bacana. Eles estenderam o convite para os irmãos da Jurisdição Norte para poder assistir esse EAD e inclusive, eles concediam os graus para os irmãos da Jurisdição Sul, daqueles que tivessem assistido esse AD e daqueles que da região de Missouri eles se tornaram membros do Scottish Rite com isso.
Agora, em relação à diferença, né, ritualística, eu acredito que a ritualística da jurisdição sul seja muito semelhante à do Brasil, mas na jurisdição norte, por causa das características, principalmente da Nova Inglaterra, né, onde você tem Massachusetts, Vermont, Maine, Connecticut, Pensilvânia, etc. Então, esses estados eles têm uma sensação patriótica muito grande. Então, eles resolveram, na época, quando foi dividido o Supremo Conselho, fazerem os seus rituais, adaptarem de acordo com o que os irmãos necessitavam, né? Então, você pegava aquela mesma história que se passava na Idade Média, você adaptava no contexto da história americana. Inclusive, tem história, por exemplo, do Arnold, que foi um dos maiores traidores, né, da época da Revolução Inglesa, né? Então, ele mostra um julgamento desse traidor, né? Dentro onde você tem Paul Revere, você tem os generais George Washington, né, pessoas muito importantes da história, Joseph Warren, etc., dentro ali. Você tem, por exemplo, o grau que era o grau de Lincoln, né? Que era naquela controvérsia, a briga da Guerra Civil, e depois, no meio do grau, foi mostrado que, apesar das diferenças, né, da guerra, os irmãos, quando se faziam um sinal, eles se autorrespeitavam, né? Eles se amavam mesmo naquela época da guerra, mesmo estando em lados opostos nessa situação. Então são muitos graus, né? Eles acabam trazendo elementos, né? Nós temos, por exemplo, um grau que acontece dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Onde você tem um navio que ele afunda e você tem três capelões, né? Da Marinha que eles demonstram patriotismo imenso. Eles acabam falecendo nesse navio que foi torpedeado por um submarino alemão, né? Então essa união dessas pessoas, né? Então isso cada história ela fica muito impressa na nossa memória. É uma mensagem muito mais fácil para a gente lembrar na Justiça Norte de uma história que você envolve, por exemplo, patriotas, né? Do que você tentar trazer alguma história relacionada à Idade Média, né? Como acontece em alguns lugares. No final, as mensagens são muito semelhantes dentro da história. Ah, legal, legal. É, no mundo acontece assim, né? Diversas histórias foram ressignificadas com roupagens novas, né? É, Sim, desde de Romeu e Julieta, tipo que a versão lá do início dos anos 2000, ela, por exemplo, foi fantástica, né? E não modificou muita coisa. Então a gente consegue realmente vislumbrar que acontece, né? A mesma carga emocional e moral, mas com uma é claro. história adaptada para Adaptada. um sentido cívico patriótico, né? Sim. Na verdade, nós temos adaptações de todo jeito dentro dos rituais, né? Por exemplo, claro que os graus por exemplo, os graus da loja de perfeição são muito semelhantes ao que acontece na jurisdição sul, né? As lições de Levítico 9, da traição, da reconstrução do Templo de Salomão, né? Então, eles acabam trazendo uma roupagem um pouquinho diferente, mas é bem parecida. Ah, muito legal. Eu particularmente aqui, eu gosto muito de alguns graus, né? E aqui no Brasil não são todos os graus que são iniciáticos, né? Que você vai lá e Sim. inicia. Muitos são por comunicação. Inclusive tem um de comunicação que eu gosto demais, que é o secretário íntimo, né? Que eu gosto muito, né? Até falei na última interação do Piniquim, por conta daquela, como é que possamos dizer? Aquele compromisso, não só do secretário, né, para com o rei Salomão, como o compromisso do Sim. rei para com o secretário, né, em protegê-lo ali do lance, né? Vamos deixar no ar. Quem quiser, vai lá e faça. Então, Nós temos, é, por exemplo, um grau, né, interessante, né, que não traz nada relacionado à história, né, que é, por exemplo, o Príncipe do Líbano, que é também ali no consistório, né,
que a nossa versão, na verdade, a gente está trabalhando a madeireira. Então, você vê os irmãos ali vestidos de Ah, roupa legal, legal, de legal. madeireiro, né? A gente cortando madeira, um fazendo, alisando, né, a prancha tal, né? E aí você tem uns irmão que não quer trabalhar, né? O irmão mais preguiçoso tal, né? Então a história acontece da importância de você trabalhar duro para que você tenha sucesso na sua carreira maçônica ou na sua vida. Então a gente faz num estilo que envolve a celebração, né? Então você tem os irmãos são sentados em volta, como se fosse um almoço, né? E realmente é uma celebração, porque você tem uma bebida que eles trazem, almoço, né? E todo mundo canta junto, então é um ritual musical, vamos dizer. É um dos poucos que na verdade, Massachusetts, a gente acaba viajando, né, a jurisdição inteira, né, para mostrar alguns desses graus que a gente faz um pouquinho diferente do como os outros fazem. Ah, isso é muito legal. Aqui no Brasil, há pouco tempo, tivemos uma iniciativa, não sei nem se eles estão ativos, uma loja, se eu não me engano, de São Paulo. Eles executavam essa teatralização do grau 3 Sim, e eles foram não lembro. convidados para ir em várias lojas fazer a demonstração, porque eles tinham figurino, né? Algo que Sim. foi bem bacana mesmo. Ah, o que a gente tem próximo aqui no Rio é a minha própria loja que executa, né? A União Barão do Pilar, que nós temos uma cerimônia chamada Partida do Companheiro, que é uma cerimônia, é uma tradução de uma cerimônia francesa que acontece no final do grau de companheiro, né, quando ele está apto para ir a mestre maçom. Então, a Depart de Compagnon, nós executamos na minha loja, então existe essa teatralidade. A vestimenta altera só um pouquinho ali, a gente tem algumas coisas que É. dão aquele elemento do século XIX, né? Mas é muito bacana. Então, assim, eu sou um entusiasta. Então, no Brasil, se vocês têm figurino, têm loja, divulga aí, vem se vão em outros lugares, porque eu acho realmente muito legal essa parte de demonstração de ritual, principalmente de uma prática que se diferencia, né? Sim, com certeza. Quando eu fiz o meu grau 3, né, a loja inteira ela estava figurada, né? Ela estava vestida com roupas na época da construção do Templo de Salomão. Então, isso foi uma experiência inesquecível, na verdade. Na verdade, eu tive privilégio de passar por experiências inesquecíveis dentro da maçonaria, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos. Muito legal. Meu irmão David, vamos nos despedir aqui do pessoal, né? Da audiência do Maçonaria Tupiniquim Podcast, aqui o Tupinicast, né? Você queria deixar um recado para os seus irmãos brasileiros que estão aqui te ouvindo? Tá com saudade? O que Muita. você sente falta? Manda uma mensagem para a rapaziada. Sim. Eu queria agradecer muito o convite também, essa possibilidade de conversar com os irmãos brasileiros, né? Eu converso com os irmãos brasileiros de tempo em tempo, já acabei dando uma palestra, né, alguns meses atrás, na verdade, uns anos atrás, no meio da pandemia, por causa de uma situação que um irmão deixou, né, ele deixou uma situação muito complicada, então eu tive que a nossa grande loja, nós organizamos a palestra para clarificar um pouco essa situação. Mas no final, conversar com os irmãos brasileiros é muito prazeroso. Existem diferenças da maçonaria americana, da maçonaria brasileira, né? Mas no final o espírito e a lição que a maçonaria traz é muito semelhante, né? A fraternidade que você tem entre os irmãos, esse esse auto self de você se melhorar moralmente, né, dentro da tua casa, na sua família, no seu ambiente, né, então isso nos torna muito especial e ao mesmo tempo praticando humildade com aqueles que não fazem parte da maçonaria, né, e tentar espalhar um pouco dessa lição maçônica. Mas eu espero nas minhas viagens para o Brasil, né, que eu faço algumas vezes ao ano, né, poder visitar alguns irmãos, conversar com alguns irmãos, mas ademais, né, fica aí o meu forte abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui por este canal aqui, e agradeço de novo, meu irmão Clóvis, né, pelo convite, né, e espero poder participar novamente de outras conversas
com o irmão, ou talvez com uma banca de irmãos. Muito obrigado, meu irmão. Eu que Aí agradeço venha nos aqui. visitar. Venha nos Tá visitar. certo. Mais importante. Eu que agradeço o convite. Meus irmãos, ficamos por aqui. Um grande abraço. Se você gostou, curta, compartilhe, né? Um beijo no coração e até a próxima. Até.